Olá, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem, desfrutando de paz, de alegria, né? Desfrutando assim de um ambiente coberto pela presença de Deus. Né? Isso é muito importante. Nós estamos nesse momento, né, passando por algumas lutas na igreja. Temos aí uma família que está de quarentena. Temos um irmão também que contraiu uma gripe muito forte, está convalescendo. Mas diante de todas as coisas que nós temos visto acontecerem à nossa volta, no mundo de um modo geral, eu considero que nós temos sido abençoados, guardados, protegidos, livrados, e isso tem sido muito importante para que nós hoje possamos fazer essa breve meditação. A grade de oração hoje nos leva a orarmos por avivamento, né, por um novo toque de Deus para que nos tire de todo cansaço. Na verdade, as situações, as circunstâncias, nós humanos somos muito ligados às circunstâncias, embora estejamos sempre pregando, ensinando que os nossos olhos devem estar nas coisas espirituais, mas infelizmente nós ainda vivemos nesse corpo atrelado às necessidades, às circunstâncias, e a nossa fragilidade humana nos leva com muita facilidade a uma extenuação, a um nível de cansaço muito grande. Mas o pior disso tudo é quando as circunstâncias também começam a influir de forma muito grande nas questões espirituais da nossa vida. Esse é o grande problema, esse é o grande ponto, né, que eu quero tocar com os irmãos e, assim, numa breve reflexão, mostrar os passos, né, o caminho para que nós possamos superar essas coisas que, de um modo geral, nos alcançam. Nós sabemos, né, que hoje nós estamos vivendo dias difíceis, a Bíblia chama de dias difíceis, né? Difíceis em todos os aspectos, né? Nós vemos aí toda essa ideologia política, essa injustiça reinante, não só no país, mas como no mundo, igrejas sendo fechadas, perseguidas, falta de emprego, falta de recursos. Aqui no Brasil ainda desfrutamos de um momento ainda bom, né? Podemos dizer bom, mas aí para fora as coisas estão muito mais críticas e violentas. Eu desejo, assim, rapidamente, não vou me delongar muito, né, dizer que a Bíblia nos oferece, a Bíblia nos dá todo o respaldo para nós, através das experiências do povo de Israel, nós podermos avaliar e analisar, comparar, né, as condições que eles já viveram com aquelas que estamos vivendo. Houve um tempo em que Israel tinha muitos altos e baixos. Havia momentos que estavam bem com Deus e em determinados momentos se viravam contra Deus e as coisas começavam a entrar num patamar, não é, muito perigoso. Hoje não é diferente, não é? Israel ele sofreu violentamente através de juízos de Deus, através de cativeiros, né? Nós vemos aí o cativeiro da Babilônia, 70 anos. Deus permitiu, porque houve um esfriamento, houve um recuo, né, das relações, da interação do povo com Deus, e as coisas não ficaram boas, né? Então, muita gente, quando a gente olha a história do cativeiro da Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, ele levou o povo cativo, né? E lá no cativeiro houve muita comoção, muita falência espiritual, né? Eu diria, muito desânimo, né? E durante 70 anos eles amargaram um período de muita dor, né? Irmãos, hoje nós estamos vendo um mundo sendo instigado, melhor dizendo, sendo fustigado, né, pelo inimigo, e muitos homens estão sendo usados como elementos de atuação, né, desse movimento de trevas. E o que é mais doloroso para nós é nós muitas vezes olharmos à nossa volta, né, olharmos dentro do nosso mundo evangélico, cristão,
pessoas que estão esmorecendo, pessoas que estão sentindo o peso do momento, o peso das circunstâncias. Nós sabemos, né? Deus ele tem, ontem mesmo no culto, nós falávamos disso, que Deus tem pensamentos bons a nosso respeito, de nos fazer bem. Nós sabemos que Deus tem o propósito sempre, né, de nos abençoar com a sua presença, de nos avivar. A promessa que ele fez de nos mandar o Espírito Santo não foi outra senão nos manter vivos, acesos, né, para uma vida espiritual abundante. Mas, como eu disse, as circunstâncias elas são avassaladoras e elas nos fustigam de uma forma muito intensa. E isso tem feito com que muitos cristãos, muitos irmãos, esmoreçam, né, na sua vida cristã, na sua relação com Deus, e se sintam totalmente vazios, se sintam secos. Mas mesmo assim, há um caminho de volta. Há um caminho de volta. Eu creio que uma das coisas que levou Deus a decretar mesmo juízo sobre Israel, hoje nós não estamos no tempo do juízo, estamos no tempo da graça, mas nós sabemos que Deus ele corrige e disciplina quem ele ama, nós sofremos disciplina, não chega a ser juízo, mas disciplinas. Então eu creio que naquela época de Israel, uma das coisas que levou Deus a permitir o cativeiro, a permitir aquele momento de muita dor para o povo de Israel, foi uma coisa fundamental, né? Falta de adoração a Deus, falta de desejo de estar na casa do Senhor. Naquele tempo tinha um templo, né? Onde os judeus iam, os israelitas iam, mas muitos deles já estavam frequentando o templo por mero formalismo, né? Eles não iam lá com aquele espírito adorador, com aquele espírito de consagração, mas eles obedeciam a um ritual, apenas a um ritual. E isso, de um modo geral, vai enfraquecendo, ou foi enfraquecendo, né, a relação daquele povo com Deus, até chegar no juízo do cativeiro, né? Depois nós vemos aí toda a restauração do povo de Israel, 70 anos depois, nós vemos Neemias se levantando, né? Buscando a Deus por um reavivamento, buscando a Deus por uma reconstrução, se coloca em prontidão para isso, e Deus olha o coração de Neemias e trabalha para que o povo fosse trazido de volta e Jerusalém fosse reconstruída. É a mesma coisa hoje. Se nós buscarmos ao Senhor, existe um versículo bíblico que nós falamos, né, que está em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, né, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então Deus ele tem sempre o desejo no coração de nos trazer avivamento, de nos trazer a sua presença, a sua cobertura e nos manter, mesmo que a nossa volta esteja tudo ruim, esteja tudo, vamos dizer assim, declinando, Deus ele tem promessas para nós e ele é fiel, nós sabemos disso, né? Então, uma das coisas que é fundamental, existem muitas coisas, mas existe uma coisa que é fundamental para que nós sejamos avivados. É trazer de volta ao nosso coração o desejo de adorar a Deus, o desejo de estar na casa de Deus, né? Naquele tempo, os judeus eles perderam a vontade de ir ao templo, né? Muitos deles. E no cativeiro a coisa piorou. Durante o início do cativeiro, muitos deles se revoltaram, muitos deles perderam, né, aquela essência na época, né, da lei judaica, do oferecimento de sacrifício e tudo mais. Hoje a coisa ela é igual, eu poderia dizer, é bem semelhante, né? Porque as pessoas perderam ou estão perdendo a alegria da salvação. Uma das coisas maiores que nós temos é a salvação em Cristo Jesus. O objetivo maior de Deus em ter enviado Cristo foi realmente nos trazer salvação, nos trazer vida, né? Mas as circunstâncias têm nos feito esquecer um pouquinho disso. Então hoje é muito importante que nós, nesse período de oração, mês de janeiro, nós estamos oferecendo a Deus as primícias do ano, que nós tenhamos o nosso coração diante de Deus, que nós estejamos orando todos os dias, não deixar de orar, né? Não deixar de participar como corpo de Cristo, todos os membros da igreja juntos, orando. Esse ano,
em especial também nós não estamos todos os dias na casa de Deus, até por uma questão de prudência, né? Estamos fazendo os cultos regulares, mas estamos fazendo o nosso mês de jejum e oração, que fizemos durante muitos anos de forma presencial, estamos fazendo em nossas casas, né? Hoje é um sábado, nós temos aí essa grade de oração, então vamos buscar a Deus. A forma como nós temos de nos avivar não é só pedir. Neemias, por exemplo, ele sentiu o desejo de avivamento, né? Mas ele orou, ele jejuou, ele buscou o Senhor, né? Ele se colocou diante de Deus, ele mostrou um coração desejoso, né? Ciro, quando viu a tristeza de Neemias, né, Deus operou através do seu espírito, através do seu poder na vida de Ciro, no coração de Ciro, e Ciro permitiu então que Neemias voltasse a Jerusalém para recompor os muros e o templo. Então veja, irmãos, que nós precisamos, né, nos apresentar, nós precisamos ter prontidão diante de Deus, porque quando nós nos colocamos diante de Deus em adoração, quando nós oferecemos o nosso coração a Ele, nós podemos estar certo que Deus responde, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, me clamar, né? Do alto dos céus eu ouvirei, né? Então, assim como Deus ouviu os hebreus lá no Egito, o clamor daquele povo, né? Que estava cativo de Faraó, e, enfim, durante todo o relato bíblico nós percebemos que homens e mulheres foram ouvidos por Deus e atendidos nas suas orações. Nós vemos Daniel no cativeiro. Daniel foi um dos que foram para o cativeiro e Daniel e seus amigos não abdicaram, né, da adoração ao Senhor, não abdicaram do tempo em que estiveram lá, e estiveram lá durante todo o tempo, 70 anos, mas eles foram avivados, eles tinham no seu coração a alegria de estar na presença de Deus. Daniel orava todos os dias, jejuava, né? E eu tenho certeza também que os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, faziam a mesma coisa. Então, não serão as circunstâncias, não serão as circunstâncias que impedirão que nós sejamos, espiritualmente falando, pessoas alegres, felizes, realizadas, plenas, né? Fortes, fortalecidas, capacitadas, né? Sempre com ânimo, com disposição, porque quando nós olhamos a Bíblia é isso que Deus nos fala. Quando Josué, por exemplo, ficou perplexo diante de uma responsabilidade muito grande, Deus, por que não te espantes, não te preocupes, não te mandei eu, né? Então Deus nos manda nós levantarmos armas espirituais, estarmos diante dele, buscando. As circunstâncias desse tempo são avassaladoras, nós estamos escutando aí tempo de guerra, rumores de guerra, a natureza está gemendo como que dores de parto, nós estamos vendo aí tragédias em cima de tragédias. Agora mesmo eu pude contemplar uma tragédia que ocorreu em Capitólio, o desmoronamento de uma rocha enorme, né, que caiu sobre as lanchas dos turistas, e ali morreram pessoas, enfim, né? Essas coisas elas estão acontecendo de uma forma muito intensa, né, de uma forma muito, muito forte. Então nós precisamos entender que são avisos que Deus está nos dando. Agora, precisamos de avivamento, pastor, precisamos de renovo. Sim, nós precisamos. Quem precisa vai buscar, né? Tem uma música no popular aí, da música popular, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. São coisas que nós precisamos colocar no nosso coração, né? Deus ele nos dá os recursos necessários para que nós possamos alcançar todas essas necessidades, principalmente hoje, né, com muito mais facilidade do que os israelitas. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Vos enviarei aquele que vos levará toda a verdade, vos consolará, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu termino essa reflexão, essa pequena reflexão, orando. Nós vamos orar agora, pedir a Deus, né, que nos dê capacitação, que nos dê recursos que superem a nossa fraqueza humana, né? Vamos pedir a Deus que nos encha realmente, vamos buscar isso, né? E estar na casa de Deus, porque é o melhor lugar para a gente estar, né? E unidade, em comunhão. Quando houver unidade e comunhão, o Espírito Santo, Jesus Cristo, onde houver um ou dois reunidos em meu nome, ali estarei eu. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Senhor, nesta tarde,
eu estou diante do Senhor e eu tenho certeza que os meus irmãos também, Senhor Deus, e nós estamos buscando, segundo a grade de oração nesse dia especificamente, Senhor Deus, um enchimento, um renovo, Senhor Deus, uma renovação de forças, um avivamento, mas principalmente espiritual. Senhor Deus, porque sabemos, Pai querido, que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós estaremos sempre, Senhor Deus, Pai querido, usufruindo, Senhor, do melhor da Tua parte, daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que são Teus. Então, nessa tarde, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor visite os corações dos meus irmãos, cada um que neste momento possa estar, Senhor Deus, pelas circunstâncias, pelos fatos da vida, pelos aspectos pessoais, Senhor, possam estar desanimados, cansados, renova-os, Senhor Deus. Toca-lhes, Senhor Deus, a mente, o coração, Pai querido, que eles se levantem em vigor, Pai querido, que possam continuar essa caminhada, Senhor, porque sabemos, Deus, que a Tua promessa se cumprirá, o Senhor há de vir para nos resgatar desse mundo que jaz no maligno, Senhor Deus, mas temos a certeza que até esse dia, Senhor, como disse Paulo, Senhor Deus, eu bem sei quem tenho crido, que é fiel e justo para guardar este depósito até aquele dia. Então Deus nos abençoa, abençoa os meus irmãos, abençoa a Nova Aliança, todos quantos verem este vídeo, participarem desta oração, que só possa renovar as forças, levantar os ânimos e curar as nossas feridas. Muito obrigado, Senhor Deus, fica com todos, abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Que nós continuamos firmes, amanhã nós temos a Escola Bíblica Dominical, vamos estar lá, temos a nossa consagração às 7h30 da manhã, né? É um horário bom, levanta com ânimo, com alegria. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, 7h30 da manhã, de 7h30 às 8h30, temos o café, depois o café físico, né? E temos a nossa querida EBD, né? Eu espero você lá. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.